que eu concordo plenamente, que a teoria dos dois circuitos ela tem que ser vista como movimento. Tá? E aí eu hoje compreendi melhor os avanços que você propõe em relação a essa compreensão sobre o setor marginal do circuito superior. Acho isso um avanço, de fato, em relação à teoria original. Porém, isso também pode ser uma armadilha em relação à teoria original, porque a gente pode cair justamente naquilo que você, digamos assim, critica, que é uma tendência classificatória de agora, que parece muitas vezes, para os trabalhos que a gente vê sobre a teoria, que aplicam a teoria dos dois circuitos no Brasil, pode ser um ponto de vista equivocado meu, tá? Mas o que eu conheço, me parece que é uma preocupação de aplicar a teoria no sentido de classificar os circuitos e não perceber esse movimento da forma como você propõe. Então, pensando nisso, quando você fala desse setor marginal, você falou que são pequenas e médias empresas do circuito superior subordinadas a empresas maiores e uma situação, muitas vezes, de subordinação e terceirização, etc. Tudo isso que já foi falado por aqui. Eu tenho me debruçado um pouco nas minhas pesquisas sobre essa questão, e aí é muito interessante porque existe nos últimos anos no Brasil todo um discurso oficial em relação às classes sociais, que são muitas vezes confundidas com classes de renda, né? E houve também muita formalização, digamos assim, eu estou chamando isso de empreendedorismo popular, até como provocação para tensionar mesmo essa expressão empreendedorismo, tá? Mas a gente pode falar de uma economia popular que se formalizou nos últimos tempos, né? E aí, na verdade, não é uma questão propriamente de legislação, mas de rendimento desses empreendedores populares, tá? Por que eu estou chamando de empreendedor? Porque no Brasil a gente tem microempreendedores individuais que são formalizados dessa forma e que não podem ter mais pelo menos até bem pouco tempo, não sei se isso mudou, R$30 mil de faturamento por ano. Se ele se ele tem um faturamento maior, ele não pode continuar como microempreendedor individual, ele precisa virar microempresa e aí a tributação já é maior. Tem a ver também com o número de empregados, uma série de outras variáveis, digamos assim, né? E a tendência de nossos entrevistados muitas vezes é permanecer como microempreendedor individual, disfarçando que na verdade se tornou uma microempresa, quer dizer, houve um movimento nos últimos anos. Nossas pesquisas mostram que nos últimos 2 anos houve, na verdade, um movimento contrário. Eu estou falando de bairros populares de 3 cidades na Bahia, Vitória da Conquista, não necessariamente metropolitanas, Feira de Santana e Salvador. A gente tem feito pesquisa em bairros considerados bairros empreendedores, né, pelo SEBRAE. Né? Então, só agora voltando para a pergunta inicial, né, houve uma involução, digamos, involução no sentido de microempresas virando microempreendedores individuais e microempreendedores individuais renunciando a ser microempreendedor individual devido à crise, né? Quer dizer, aí, o que eu estou querendo dizer para você é como é que a gente sustenta essa hipótese, essa premissa de que o circuito superior marginal ele é constituído de um universo de pequenas e médias empresas do circuito superior. Muitas vezes a gente encontra também empresas do circuito superior nesses bairros, né? Então, o que eu queria perguntar realmente, né, é se, muitas vezes, no esforço de classificação, a gente perde o movimento, e até porque os movimentos são cada vez mais rápidos e mais contundentes, digamos assim. Então, e eu estou vivendo isso na pele porque a pesquisa foi pega no meio por um movimento de reversão muito forte,
né? E de desalento muito forte também nesse universo dos microempreendedores e das microempresas. E algumas delas eu teria dúvida de dizer se é circuito marginal, circuito superior marginal ou circuito inferior. E no momento, aí a pergunta também é assim, muitas dessas empresas do que você chama de superior marginal não estariam se tornando circuito inferior? Você não teria um movimento assim? Se a gente pode pensar nesses termos? Circuito superior marginal virando circuito inferior? Se suas pesquisas captam um movimento assim, porque ouvindo você falar, eu comecei a pensar nisso, tá? Sueli. Ok. O problema é que eu falo muito, né? Laura, eu acho bacana. Sueli. Tudo bem? Sueli. Sim, Sueli, claro. Eu acho bacana você dar visibilidade e mais detalhamento numa sociedade tão complexa que a gente precisa. Então, o teu trabalho contribui muito. A minha preocupação é o seguinte, o termo marginal ele era usado muito nos anos 70. Sim. Você tem outros autores que vão trabalhar com a ideia de marginalidade. Sim. Mas eu creio que, ao longo do tempo, a ideia é que não está à margem, não está fora, está incluído. Que a teoria ela diz isso, né? Dessa inclusão, que não seria a porção marginal, mas seria a porção em torno, né, de uma outra atividade dos elos, e não por fora dela, não por fora. Então, é nesse movimento, porque lá há complementaridade, lá há subordinação, há uma relação. Então, não poderia ser uma porção marginal. Isso é algo que me intriga nessa conceituação. E aí eu gostaria que a gente tentasse repensar um pouco isso. Certo. Eu? Zé, obrigada. Cada vez que a gente se encontra, você me dá novos insumos para novas situações, né? Eu acho que essa questão, né, como falávamos, da terceirização, da externalização, é um fenômeno crescente, né? A subcontratação, sobretudo, me parece que isso nos ramos das confecções e dos calçados, enfim. Creio que isto, enfim, é fundamental para estudar, né? A Silvana também trabalhou um pouco isso. Eu acho que isto, primeira coisa, poderíamos pôr isto no contexto das variáveis determinantes às quais nos referíamos, né? Aquilo que os franceses chamam de firmas ocas, né? Que me parece muito interessante porque, bom, a Nike é um capital ligado a uma marca, né? Na verdade, não fabrica nada, tudo é terceirizado, enfim. Então, creio que isto tem a ver com esses dados que falávamos no início, da possibilidade de distribuir nos diferentes pontos do mundo a fabricação das coisas, né? E com a possibilidade de fazer circular as ordens, etc. e tal, e a facilidade de fazer circular os lucros, né? Para além das fronteiras nacionais, enfim. E ainda pensar que esse tipo de localizações são boas para as nossas economias, porque geram divisas, enfim. Agora, eu acho que isto já todos conhecemos e muitos dos nossos lugares, o Nordeste conhece muito bem essas localizações de grandes empresas, que só tem numa cidade exatamente uma etapa do circuito espacial da produção planetário. Só que eu acho que agora, e que a situação que você aqui explica, não conheço, mas penso, que tem a ver um pouco com isto que falávamos da banalização do fenômeno técnico. Ou seja, o que se banaliza não são só as máquinas, mas também se banalizam os sistemas de organização.
Então, esses sistemas de organização rígidos, né, já não são, me parece, está um pouco verde a minha reflexão neste ponto, né? Prometo avançar melhor, mas me parece que esses sistemas organizacionais rígidos não são mais uma atribuição exclusiva do circuito superior propriamente dito, né? É um tema diferente, nada a ver, mas essa pesquisa que eu falava das franquias, do comércio e das franquias em Buenos Aires, me mostrou um pouco isso. Quer dizer, há ali uma porção emergente que é capaz de acompanhar o passo em termos de organização, né? E que isso mostra também, que um pouco voltando a Silvana e já um pouco também Ângelo, a ideia de que essa porção marginal muitas vezes aparece como um tipo de emprego soft do superior, né? Na verdade, não tem nada de empresa autônoma, se não obedece todos os mandamentos, elas caem do sistema, né? Então, me parece que esse é um problema. Bom, então, mas voltando, essa banalização dos sistemas organizacionais, creio também que faz com que empresas que talvez não são tão poderosas, bom, você falou de alto padrão, né? Mas também me parece que empresas que não são tão poderosas são capazes de utilizar essas formas de organização, da facção, da subcontratação, enfim. Creio que há uma coisa que poderia ser vista, inclusive, para entender quando poderíamos falar de uma porção marginal, e também o fato das normas que são impostas pela grande empresa à subcontratada, né? Normas que têm a ver com qualidade, com onde compra os insumos, com quando tem que estar, em que época do ano a produção tem que estar pronta, e com as coisas que não podem, isto é, eles não podem chegar nos mercados, ou eles só fabricam e não se encarregam da distribuição. Esta partição também das etapas do circuito espacial de produção, quem produz não distribui, quem distribui não produz. Acho que ali, nesse circuito grande, é que a gente pode identificar quando é a porção marginal, quando não é. O que, em todo caso, me preocupa nisso tudo é como, enquanto tanto se fala de informalidade, como, e sobretudo nesse setor de confecções, é assustador, como não há praticamente fiscalização sobre as condições dos trabalhadores, né? Em Buenos Aires foram descobertos várias oficinas clandestinas, pegaram fogo, morreram crianças que moravam lá dentro das oficinas de costura. Então, eu acho que é um pouco de coisa politicamente correta ou de cinismo, para dizê-lo em outros termos, entre a coisa da sonegação, que é fundamental, é evidente que é fundamental fiscalizar isso, não estou fazendo aqui um convite à sonegação, mas eu acho que muitas vezes isso aparece com uma política mais forte do que a outra de cuidar das condições de contratação. Então, e acho que essa questão das confecções é muito, pelo tipo de técnico de trabalho, é muito fácil esconder escravidão, né? Por exemplo. Eu, numa das pesquisas, não tenho aqui os números e a minha memória é decadente, mas eu acho que era assim, uns dados que eu tinha sobre Buenos Aires, 15% do valor final do preço da roupa que está no shopping center era a fabricação. O resto era publicidade, distribuição. Tem uma fundação chamada Proteger de tecido, né? Ou seja, a brincadeira com o nome, Proteger, que está fazendo uns levantamentos bem interessantes sobre isso, né?
sobre por que as roupas são tão caras lá, né? E o valor agregado que tem cada coisa. Bem, e esta questão das redes sociais abre todo um universo impressionante, né? Porque em alguns casos você tem exatamente isso que estávamos falando, quer dizer, um suporte moderno e de enorme capilaridade se torna grátis, entre aspas, né? Grátis, porque a conexão à internet todos têm que pagar, né? Então, mas enfim, se torna mais acessível e isso permite abranger públicos cada vez maiores, enfim. Agora, uns outros dados que tínhamos sobre Buenos Aires mostravam, vamos ver se eu lembro, mostravam que esta questão de você fazer propagandas nas redes, né, Facebook, enfim, isso tinha um custo muito alto no seguinte ponto, que isso deixava vários agentes de fora, que era o problema da manutenção do que você tem na rede, né? Ou seja, ter acesso à rede, você pôr uma publicidade, enfim, não é tão, mas você tem que manter isso, e para isso precisa de pessoas preparadas, enfim, e aí o que a gente chegou a ver, ia se estabelecendo uma espécie de funil, né? Onde muitas empresas ficavam fora, né? E ainda vendo como, por exemplo, em Buenos Aires a publicidade de rua continua